Saudações! Me fizeram uma pergunta no último vídeo que é por que eu sou católico e não ortodoxo? Eu já disse por que eu não posso ser protestante, né? Então, se você se interessa, tem interesse por essa questão, você vai encontrar em outros vídeos aqui. Protestantismo realmente, para mim, ele não tem nenhum atrativo, né, teológico ou o que quer que seja. Para mim, eu considero um erro mais do que tudo, e pelos frutos conhecerei. E a verdade é que da igreja protestante que surgiram foram milhares de doutrinas e de teses teológicas e de interpretações dos mesmos textos, né? E pouca unidade, né? E muita discordância. E um dos frutos é o ateísmo. Você só olhar para os países europeus que, assim, você vê que onde ficou, né, uma marca de protestantismo muito forte, são países que hoje em dia são majoritariamente alguma outra coisa que não cristãos, né? Então nós falamos já de uma Europa pós-cristã, não acho que seja à toa, né? E eu acho que os Estados Unidos caminham para a mesma direção, e aqui no Brasil, não sei se vai ser diferente ou não. Peço a Deus que não, rogo a Deus, a gente reza para que não seja. Mas, então, assim, e também se você olha no número de fiéis, no contexto político, você vai ver que existe, assim, ainda é uma questão majoritariamente entre, assim, no cristianismo, a divisão entre as igrejas e a igreja de Roma, né? E então, a primeira coisa que eu acho, bom, um contexto simples, breve, assim, né? Então, houve o cisma em a data do cisma, deixa eu só não errar, é de o grande cisma de 1054, é isso? Então, né, eventualmente nos aproximaremos dos 1000 anos de cisma, né, entre as igrejas orientais e a Igreja Católica, né. Tivemos também alguns episódios tristes na história do cristianismo, como foi o saque de Constantinopla, né, realizado pelos católicos. Os católicos saquearam, né, a Constantinopla, e também as muitas vezes em que as nações ocidentais se colocaram em oposição às nações orientais, né? Então, mesmo quando tinha questões religiosas envolvidas, eu dei o exemplo no último vídeo da Guerra da Crimeia no século XIX, que tem paralelos, assim, que ainda é relevante nos dias de hoje, em especial com relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. E então existe tudo isso, mas se você para observar, as distinções teológicas são muito pequenas, assim, no geral. Quando você conversa com as pessoas, então eu lembro não, os ortodoxos não têm eles não necessariamente acreditam no purgatório. Primeiro que houve só pegar a data correta aqui, mas houve um concílio foi no concílio de Florença, de Ferrara Florença, né, em que houve um reconhecimento, né, dos ortodoxos, né, gregos. Eles reconheceram a Eucaristia, né, a perspectiva da Igreja de Roma sobre a Eucaristia, o purgatório e sobre a primazia do papado, né? Então houve esses movimentos e infelizmente nessa ocasião houve uma rejeição por parte do baixo clero, por baixo do então assim então tinha lá a união, né, a reunificação, né, proclamada pelos representantes dos 5 patriarcados, né, mas houve uma rejeição dessa união, né, pelo baixo clero,
pelos fiéis mesmo, os ortodoxos, com relação a sentimentos anti-ocidentais em decorrência da queda de Constantinopla para os turcos. Então, assim, novamente, quando minha impressão dos ortodoxos é que eles têm realmente uma amargura muito grande com relação assim, ao fato de que eles pediram muito auxílio para que Roma fosse socorrê-los e as forças ocidentais falharam, né, com eles, e muitas vezes. Mas esse não é um motivo teológico, não são motivos teológicos. Então, aí, mas voltando, então, não existe na igreja ortodoxa, né? Então, só para contextualizar, quando alguém fala ortodoxo, é o que se pressupõe é que mantém a fé dos apóstolos, mantém aquela fé original. Então, você vai ver que existe um elemento de ortodoxia na Igreja Católica. A Igreja Católica defende que ela também é ortodoxa. Assim como você vai ver igrejas que nós apontamos como ortodoxas se dizendo católico-ortodoxas, né? Porque católico é de aspecto universal. Então é isso, né? Então você vê que até na nomenclatura dá distinções assim, que você vai falar assim, não, mas essa é uma igreja católica ortodoxa, mas quer dizer que ela tá em comunhão com a igreja católica? Às vezes não, né? Então, enfim. Mas aí você pergunta, aí no que você acredita então? Você não acredita no purgatório? Aí você vê, minha impressão, não, o que eles não acreditam é no termo. É assim, é a palavra purgatório. Mas no que eles acreditam é, sumariamente, um lugar no inferno onde... Aí você vai falar, não, é o purgatório. Não tem jeito. As distinções, elas são muito pequenas. Elas somem, e você percebe que são, pela facilidade com a qual elas somem quando um patriarca acaba entrando em comunhão com Roma. Ou decide se separar. Você vira e fala assim, mas são vírgulas assim, sabe? Na doutrina, às vezes. E aí tem aquelas distinções que são irrelevantes. Então, por exemplo, você vai ver muita gente muito ortodoxo fazendo essa questão falando da distinção entre essência e energia, entre a essência e a energia de Deus. Porque São Tomás de Aquino defende uma simplicidade e na igreja ortodoxa houve um desenvolvimento dessa ideia de uma distinção entre essência e energia, e no Ocidente existe mais teólogos apontando assim, olha, tem que tomar cuidado com esse negócio porque você pode acabar levando você pode acabar levando ao entendimento de que vai de encontro à unidade de Deus, assim, contra a Trindade e tudo mais, né? Então é preciso fazer algumas pontuações. Mas a Igreja Católica em si nunca definiu isso como dogma ou não dogma, ou é uma coisa que, assim, você pode ser católico e ler os trabalhos, esses desenvolvimentos teológicos sobre a essência e a energia de Deus, e desde que você respeite aqueles apontamentos e aqueles avisos, olha, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com essa, tem que ser feita esta distinção, né? Porque senão você acaba indo contra a Santíssima Trindade, né? Então, desde que você faça essa distinção, não tem problema. Você pode ser católico. Você não precisa nem concordar com São Tomás de Aquino com relação ao conceito, a definição dele de simplicidade, com relação à simplicidade divina, né? Para ser católico. Então, é isso. Então, eu não consigo enxergar motivos teológicos, né? Então, você está escandalizado com alguns desenvolvimentos recentes na igreja ocidental. Então, por exemplo, vai ter gente aqui que fica assim, nossa, mas agora o Papa está falando de permitir padres casados. Aí você pega e decide virar ortodoxo? Não faz sentido, entendeu? Na igreja ortodoxa ele já tem isso, dependendo da igreja, né? Dependendo do rito. Então, é isso, não tem, assim... Em suma, a questão de, primeiro, assim,
até onde eu sei, existe uma certa comunhão. A diferença é se ela é plena ou se ela é, né? Porque assim, até um tempo atrás existiam algumas igrejas ortodoxas que tinham tinham uma definição de excomunhão caso você se bandeasse para o outro lado. Mas é uma excomunhão não com base em teologia, mas com base em autoridade. Então a ideia é a seguinte, olha, você nasceu em Roma, lá na cidade de Roma. Você está sob a jurisdição de qual bispo? Esse bispo está em que, assim, quais são as jurisdições que ele precisa respeitar? Então, no geral, a diferença entre igreja católica e igreja ortodoxa, ela mora aí. Essa é a principal distinção. Não são questões teológicas. E assim, você lê, assim, aqui tem maior, assim, rusga de longe com a igreja católica é a igreja ortodoxa russa, né? E em especial depois justamente dessa guerra da Crimeia ao qual eu me referi. Eles, assim, eu acho que muita gente coloca o início da derrocada como no final do século XIX. Eu acho que foi na guerra da Crimeia. Assim, primeiro as invasões napoleônicas e depois essa guerra da Crimeia. Eu acho que foi onde, assim, sabe, foi onde e recentemente, tanto é que recentemente você vê tem uma briga entre os próprios ortodoxos, né? Porque a igreja ortodoxa russa e a igreja ortodoxa de Constantinopla, uma considera a outra herética, e aí porque o de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla criou a igreja ortodoxa ucraniana recentemente, e aí, então, enfim, é essa bagunça. Mas, novamente, são questões de jurisdição. Então, a questão é, você se coloca em plena debaixo da jurisdição de Roma ou não, e existe assim, a jurisdição do bispo de Roma, ela é universal ou não? Assim, com relação a certas questões. Os ortodoxos que não estão em comunhão com Roma, as igrejas ortodoxas que não estão em comunhão com Roma, vão defender que a igreja latina, a igreja de Roma, assim, a maioria, até onde eu sei, reconhece que é a primeira entre os iguais. Então, que existe, né, eu quero ser correto aqui, a frase, né, primus inter pares, né? Então, é o primeiro entre iguais, né? Então muitos ortodoxos defendem que o bispo de Roma, ele tem a primazia de Pedro, né? Mas que ela é mas que ela é, assim, é como um presidente de honra, né? Ela é assim, então ela é algo que você honra, mas não é uma primazia com poderes práticos, né? Ou seja, de definições e tudo mais, né? Então essa seria mais uma distinção honorária, assim, sabe? De honrarias. Então você é o primeiro entre os iguais. Você é o primeiro entre, assim como Pedro seria o primeiro entre os apóstolos. Então essa é a questão. E enquanto que os outros, os que estão em plena comunhão vão entender que não. Olha, o Papa ele é uma figura importante para definir, justamente quando o mundo cristão precisa de definições, né? Então, aquela ideia de ex cathedra. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, né, no vídeo. Para mim é assim, é mais do que óbvio para mim que o Papa ele só a questão da infalibilidade papal, da forma como ficou registrada nos documentos. Aí, o que os teólogos estavam pensando ou não, a forma como está nos documentos. E a forma como os papas subsequentes entenderam aquilo e aplicaram aquilo, para mim é muito óbvio, muito claro que existe uma forma específica que é ex cathedra, ou seja, quando o Papa fala de tal maneira e não das todas as demais, né?
Então, e só assim que ele é mas enfim, então não vou adentrar nessas questões aqui, porque nem, né, na própria igreja católica se tem se tem conclusões ainda com relação a isso. Assim, existe debate ainda, né? Eu acho que a conclusão assim, já assim, mais óbvia tá lá, mas ainda existe gente debatendo até aqui, então nem vou esperar. Eu acho que é injusto esperar que a Igreja Ortodoxa se posicione diante disso, né? Mas, no geral, é isso. É que, então, os ortodoxos que não se colocam em plena comunhão com Roma, eles vão dizer o seguinte, olha, nós reconhecemos que a jurisdição do bispo de Roma, como o sucessor de Pedro, mas ela é limitada a Roma. Ela não se aplica às demais igrejas apostólicas. No geral, se você está no Brasil, provavelmente o seu bispo está sob a jurisdição de Roma. Na maior parte das vezes, mas mesmo dentro da igreja ortodoxa, não faria muito sentido você se submeter a uma outra jurisdição, mesmo pelos critérios ortodoxos, né? Então, a não ser que você tenha uma ascendência diferente, não tem porquê. Mas do ponto de vista católico, eu acho que para mim, é uma questão de lógica até, assim, de lógica do desenvolvimento da igreja. Que Deus queria, ele colocou a igreja como una e espera-se que ela seja unificada, uma. E eu acho interessante que mesmo dos ortodoxos que são mais antipapais, que são os russos, você vai ver na história recente do pensamento deles um reconhecimento de que, por lógica da sucessão apostólica, pela lógica, tem que haver uma união, tem que ter uma primazia, e que a posição do vigário de Cristo da Terra é uma posição, assim, você assumir que haja um vigário de Cristo na Terra é uma questão lógica, não é uma questão não é algo absurdo de se pensar, né? Então, justamente porque pressupõe-se que, assim, olha, se toda a igreja de Cristo é baseada num critério de sucessão apostólica e toda ela é baseada numa unidade, tem que ter uma figura que represente essa unidade, né? Então, nós não vemos nas organizações humanas nada que seja diferente disso. Não, é muito difícil você, assim como nós não temos, se você conhece algum país no mundo que não tenha um chefe de Estado, nem que seja representativo ali, nem que seja figurativo, você não vai encontrar. Então não tem. Então, essa que é a questão. A questão é o que eles vão dizer, olha, é como um pai que você reconhece como pai, ou um irmão mais velho, acho que é mais fácil isso. Um irmão mais velho, você reconhece que é o irmão mais velho, reconhece que ele é o primogênito, mas você acha que ele quer mandar em coisas que um irmão não deve mandar em outro irmão. É isso. Esse é o problema das igrejas ortodoxas. Diante disso tudo, eu honestamente acho que, assim, a posição católica é a mais coerente com a própria lógica interna que os ortodoxos estão colocando, né? De unidade e tudo mais. Que os próprios ortodoxos colocam. Então é por isso que eu não vejo nenhuma razão para me tornar. Por que eu vou sair da igreja onde eu estou? Que é uma igreja de rito bizantino, de São João Crisóstomo e tudo mais, né? E que, né, que foi criada por assim, segue, né, ainda aquela fórmula de São João Crisóstomo. E por que eu vou... Assim, então, frequento a missa tridentina aqui na igreja de Roma, né, católica. Por que eu vou sair disso para ir na igreja ortodoxa? Para mim, eu não vejo nenhuma razão, né? Por mais que você defenda aqui há muita bagunça
na Igreja Católica, no clero da Igreja Católica, eu não vejo o clero ortodoxo sendo muito mais santificado e é muito diferente disso, né? Bagunça por bagunça tem em todo lugar. E as igrejas ortodoxas, no geral, são bem bagunçadas. Tanto é que você vê essas rusgas aí entre a igreja de Constantinopla, a igreja de a russa e a igreja ucraniana. E as igrejas gregas também, né? Então, você vê que existe lá, uma hora um tá apoiando depois tá apoiando o outro, aí as distinções teológicas entre eles é uma vírgula aqui, uma pontuação ali, uma definição aqui. Ah, não, porque você não deve fazer assim, você tem que fazer assim, sabe? Ah, não é para fazer, não é para fazer assim, é para fazer assim, ou então se faz assim, ou então, sabe? São coisas assim, são distinções às vezes de comportamento, são distinções, ou então, olha, é preciso que, né, assim, Roma está, a Igreja de Roma, ela está, não tem mais o respaldo secular, ou então não tem mais, teve a sua autoridade diminuída, então é preciso haver um reencontro entre o poder do Papa e de repente, então aí tem um monte de teses que no fundo elas têm mais a ver com política do que com teologia, né? Então é isso. Se você ainda tem alguma dúvida, se não ficou claro aí, deixa nos comentários. Eu acho que já está bom de bom tamanho o vídeo, né? A gente poderia ficar aqui fazendo distinções até amanhã sobre as vírgulas na doutrina aqui ou tudo mais. A Igreja Católica, graças a Deus, ela não, naquilo que não é essencial para a fé, ela não fecha critério, diferente de algumas igrejas ortodoxas, que vai ter lá, né, gente em algumas igrejas ortodoxas vão falar, não, essa questão da essência e tudo mais, ela é essencial, né, da essência e energia, ela é essencial para a fé e tudo mais. E na Igreja Católica você vai virar e falar assim, não, também você pode ser católico e acreditar nisso, desde que você não cometa esse erro aqui de dividir a trindade ou de colocar uma das... não colocar como uma parte como superior à outra, né, ou alguma coisa assim, não causar distinções desnecessárias ou heréticas, né, desde que você não faça isso, né, para a Igreja Romana não tem, não há nenhum problema, né, então também é interessante essa questão da essência da energia, porque tem gente aqui no Ocidente que defende que o próprio teólogo que elaborou essa distinção, né, que é o Palamas, né, ele que quando ele falava, que ele não estava falando necessariamente de uma distinção real, mas de uma distinção. Deixa eu ver se eu acho o termo correto aqui. Não sei se então, porque a questão de que Palamas não considerava que essa distinção fazia com que Deus fosse um ser composto de duas partes, por exemplo, ou de não é essa a ideia, né? Então essa questão da distinção é isso, né? Não tem, mas enfim, seja como for, você pode ser católico e desde que você não incorra nesses erros, né? Nos erros que atentem contra a ideia de Deus como uno, né? Como um Deus único. Não tem problemas, você pode acreditar nessa questão. Mas na Igreja Ortodoxa, não, aí já vira um problema, então, dependendo da Igreja Ortodoxa. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixem aí seus comentários se você ficou com alguma dúvida. Achei que seria legal de tomar uns minutinhos do meu dia porque é bom, acho que é bom, né, nós temos que saber por que a gente é isso e não aquilo. Então achei que seria um exercício interessante até para mim mesmo. Então resolvi fazer.
Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.